Olá, meus amigos do EJA, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui para ministrar uma aula de ciências humanas que envolve filosofia, geografia, história e sociologia. A gente vai fazer uma abordagem dentro da história. E o tema da nossa aula será a crise de 1929, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, a grande crise econômica que o mundo viveu no final da segunda década do século XX. Afinal de contas, o que foi a crise de 1929? Foi uma crise de superprodução, onde o consumo das mercadorias diminuiu, a produção da indústria continuou num ritmo acelerado e chegou o momento que tinha o produto, tinha mercadoria, mas não tinha um mercado consumidor, não tinha quem vender. A crise atingiu em cheio inicialmente os Estados Unidos da América. E é preciso a gente contextualizar esse fenômeno do ponto de vista histórico. A década de 20 do século 20 foi a década posterior à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve como palco a Europa e, obviamente, os países europeus saíram da guerra numa situação muito difícil. E os grandes beneficiados economicamente em uma guerra foram os Estados Unidos da América. Então, enquanto os países da Europa guerreavam, os Estados Unidos estavam produzindo e lucrando, vendendo aos países que estavam em guerra. Terminada a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a década de 20, a Europa começou a se reerguer, se reestruturar economicamente. E os Estados Unidos, no mesmo ritmo produtivo, entusiasmado e eufórico com o grande salto econômico vivenciado pelo consumo da Primeira Guerra Mundial. Então, a consequência é que os países da Europa reergueram, os Estados Unidos continuaram no mesmo ritmo produtivo, mas não tiveram o mesmo volume de vendas, não tiveram o mesmo sucesso em seus mercados exportadores. O resultado foi uma sobra, um excesso de mercadorias, de bens, que acabou gerando uma estagnação econômica nos Estados Unidos e, consequentemente, repercutindo para o mundo todo, visto que os Estados Unidos já estavam, naquele momento, começando a se configurar como uma potência mundial, uma grande potência mundial. Inclusive, vale ressaltar que essa crise econômica que explodiu inicialmente nos Estados Unidos repercutiu aqui no Brasil, repercutiu econômica e politicamente. Nós éramos um grande exportador de café para os Estados Unidos e o nosso café ele foi duramente atingido, né, o seu mercado de exportação foi duramente atingido por essa crise. E uma crise política também, porque a famosa oligarquia café com leite entra em decadência e perde força no final da década de 20. Então, é bom salientar que essa crise de 1929 teve como centro os Estados Unidos, mas repercutiu no mundo todo. A economia mundial já estava em processo, em amplo processo de globalização. É bom que se diga que é necessário salientar que essa crise ela atingiu em cheio uma das vertentes ideológicas do capitalismo, que é o chamado liberalismo econômico. O liberalismo econômico é uma vertente ideológica, uma teoria econômica que surgiu lá no século XVIII e que tem como máxima o Estado mínimo, né? O Estado interferir o mínimo possível na economia. Então, quem faliu, quem quebrou? As empresas quebraram com a crise. E a teoria do Estado mínimo, o forte argumento que o Estado tem que se afastar das influências e das intervenções econômicas, caiu por terra. Tanto que a década de 30 foi marcada por uma forte intervenção do Estado na economia. O chamado intervencionismo estatal, né, inicialmente nos Estados Unidos com o chamado New Deal, implementado pelo presidente Franklin Delano de Roosevelt, foi na realidade um conjunto de medidas para socorrer
a economia dos Estados Unidos. Na realidade, socorrer a economia era emprestar dinheiro, financiar e subsidiar, dar suporte às empresas privadas que estavam no processo de crise profunda. Então, a crise de 1909 abala o mundo todo e vai, obviamente, repercutir no futuro político do mundo, sobretudo nas décadas de 30 e 40, visto que essa crise vai efetivamente dar margem ao surgimento de uma série de vertentes políticas que vão representar assim, um atraso do ponto de vista das ideias, do ponto de vista dos conceitos democráticos para a humanidade. E aí eu estou me referindo aos regimes que surgiram com muita intensidade, né, se apoderaram, se apropriaram do poder na década de 30. Me refiro ao nazismo na Alemanha, liderado pelo Hitler, e o fascismo na Itália, liderada por Benito Mussolini.